Olá, amiguinhos! Vamos aprender juntos. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre um assunto super importante para a nossa saúde. Preparem-se para descobrir e aprender de um jeito bem legal. O que é a doença de Chagas? Hoje nós iremos falar sobre esta doença. Imaginem só, existe uma doença que existe principalmente em alguns lugares do nosso Brasil e da América Latina. Ela se chama doença de Chagas. Essa doença é causada por um bichinho muito pequeno que a gente não consegue ver a olho nu. Esse parasita se chama Trypanosoma cruzi, que é este que está na imagem ao lado. Ele é como um intruso no nosso corpo e a gente vai entender como é que ele chega. Como a doença de Chagas se espalha? Existem algumas formas desse parasita chegar até nós. A mais conhecida é por um inseto e também por alimentos. O inseto é esse ao lado, que é chamado de barbeiro. Ele parece um pouco como uma barata pequena. Ele gosta de viver em casinhas de barro ou madeira e em frestas nas paredes, aquelas aberturazinhas que existem nas paredes. À noite, ele pode picar as pessoas e, ao fazer isso, ele deixa um pouquinho daquele parasita que a gente viu no slide anterior. Também ele pode ser encontrado nos alimentos que a gente come, como o açaí e o caldo de cana, se caso eles não forem preparados com cuidado e higiene. Isso é mais raro, mas pode acontecer. O que a doença pode causar? Quando o parasita entra no nosso corpo, no começo, a gente não sente nada. É como um hóspede que entra sem fazer barulho, mas com o tempo pode aparecer alguns sinais, como febre, dor de cabeça, inchaço nos olhos, cansaço, dor no corpo. E é importante falar que se você sentir algo assim, você precisa avisar um adulto. O médico, quando a gente está sentindo esses sintomas, a gente vai procurar um médico, procurar o hospital. E o médico ele descobre essa doença através das perguntas que ele faz, como é que está se sentindo, onde é que mora. Depois ele pede um exame de sangue. Nesse exame eles procuram um parasita ou sinais que ele deixou no corpo. É como procurar pegadas. É um processo simples, mas muito importante para começar o tratamento o mais rápido possível. Falando em tratamento, sim, a boa notícia é que tem tratamento. Quanto mais cedo a doença for descoberta, mais fácil é se livrar dela. Também tem remédios específicos. Assim como para qualquer tipo de doença existe remédio, para a doença de Chagas também existe. Que são eles: o benznidazol e o nifurtimox, que são dois remédios que eles atuam como os heróis contra o parasita. E é importante também um início rápido. Ele vai receitar a dose certa e por quanto tempo a pessoa deve tomar. É muito importante seguir direitinho para o tratamento funcionar. E como nós podemos nos proteger? A melhor forma de não ter a doença de Chagas é se prevenir. É como usar um escudo contra os parasitas. Casas seguras, manter a casa sempre limpa, sem aberturas nas paredes, com telas nas janelas, ajuda a impedir que o barbeiro entre. Assim como mosquiteiros também. Dormir com mosquiteiro em volta da cama é uma ótima barreira contra insetos. Higiene com os alimentos, lavar bem as frutas e verduras e garantir que o açaí e o caldo de cana seja feito de forma segura e higiênica. Cuidado com os animais, porque os animais de estimação também podem ter contato com o barbeiro. Então, cuidar deles também ajuda. E é muito importante a prevenção, pois ela é como se fosse um superpoder que temos para proteger nossa saúde e a da nossa família. Ao seguir essas dicas simples, estamos fazendo a nossa parte para que o barbeiro e o parasita lá da doença de Chagas fiquem bem longe de nós. É muito importante sempre estar atento e conversar com os adultos sobre o assunto. Um pequeno resumo para vocês, meus pequenos heróis.
teremos que ter consciência, casa limpa, vida saudável e alimentos seguros. A doença de Chagas, ela é séria, mas a gente pode se defender. O barbeiro é o principal culpado, mas podemos evitar que ele entre na nossa casa. Saber se cuidar e prestar atenção aos alimentos nos ajuda a ficar longe da doença. Sempre avisem um adulto se algo não parecer normal no corpo de vocês. Então, desde já, muito obrigada, crianças, pela atenção de vocês e espero que vocês tenham aprendido sobre a doença de Chagas. Juntos nós somos mais fortes. Lembre-se que cuidar da nossa saúde é um trabalho em equipe e ao compartilhar o que aprendemos, estamos ajudando a proteger a todos. Continue sendo curiosos e cuidem bem de vocês. Até a próxima!